Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para quem está assistindo agora, 19 de fevereiro de 2026. Você sobreviveu ao carnaval? Você sobreviveu, Verônica? Sobreviveu, Cristina? Eu sobrevivi. Eu fiz igual esse passarinho aqui, ó. Bati asa e, ó, voei. Fiquei trancado dentro do... Fiquei foi na gaiola, que eu não viajei para lugar nenhum. Não dá para viajar. Muito bem. Queridos internautas, sejam todos bem-vindos. Se você está assistindo em outros horários, boa madrugada, bom dia, boa noite, boa tarde. E vamos que vamos, juntos e misturados, porque fevereiro também já está querendo bater asa. Verônica, seja bem-vinda, Cristina. Vamos começar o nosso trabalho. Muito bom. A Cristina vai ler para nós a página do Minutos de Sabedoria. Se você tem o seu em mãos aí, pode pegar. É o 263. E depois a Verônica faz a prece de abertura para nós. Lição 263. Onde quer que se encontre uma criança, derrame sobre ela todo o seu carinho. Estenda-lhe a mão para ajudá-la a crescer. Em cada criança existe um dia novo que surge para a felicidade do mundo. Em casa, na escola, num jardim, no hospital, jamais olhe com indiferença para uma criança. Facilite ao máximo a estrada que ela vai percorrer e semeie de flores o caminho que ela vai palmilhar. Para a nossa prece inicial. Deus, Pai de amor e misericórdia, Jesus, irmão maior, mais uma vez aqui estamos reunidos para um momento de reflexão e de aprendizado, rogando aos bons espíritos que continuem a nos envolver em vibrações positivas, para que possamos usufruir desse momento de trabalho, de estudo e reflexão, extraindo as pedras preciosas que Manuel Filomeno de Miranda sempre nos traz, nos dedicando esse intercâmbio entre o mundo físico e o espiritual. E aproveitando a mensagem do pastorino na noite de hoje, que possamos conservar em nós a nossa essência de criança, que possamos continuar sendo puros, sendo leves, sendo inocentes, sendo fraternos e tantas outras qualidades que durante a infância se fazem presente e que durante o nosso caminhar para a idade madura, muitas vezes deixamos lá atrás esquecidos. Que possamos reacender essa chama, pois segundo as palavras de Jesus, aqueles que poderão entrar no reino dos céus deverão se assemelhar às crianças, na sua essência, na sua ingenuidade, na sua simplicidade. E que possamos, então, a partir de tudo que temos aprendido com a doutrina espírita, nos transformarmos intimamente, para que possamos progredir, evoluir e sermos melhores a cada dia. Abençoa-nos, Pai, nos ajudando na nossa caminhada e continue a nos envolver em amor, fraternidade, hoje e sempre. Que assim seja. E assim seja. Verônica, suas palavras iniciais. Boa noite, os sobreviventes do Carnaval, que possamos aí dar continuidade ao nosso estudo, que estamos inclusive numa parte do livro muito delicada. Então, que esses momentos que nós passamos aí também coincidem, né, com isso que nós estamos estudando, aprendendo agora. Então, vamos aproveitar e ficar muito atentos às informações que o Manuel Filomeno irá nos trazer. Com certeza, com certeza. Muito bom. Cristina, suas palavras iniciais. Meu agradecimento à Falcone e à Verônica por estar com vocês, meus cumprimentos aos ouvintes, que esse assunto possa surgir boas reflexões que gerem, assim, uma mudança de comportamento de todos nós. Muito bom. Bom demais, como diz a turma. Estamos juntos, lembrando que é uma oportunidade extraordinária de sintonia com o mundo espiritual superior. Jesus diz: onde se reúnam duas ou mais pessoas para a prática do bem, ele estará entre elas. Assim,
nosso encontro de toda quinta-feira às 20 horas, aqui nesse canal que é o youtube.com/feacnet. É uma alegria recebê-los na nossa casa, a Fundação Espírita Allan Kardec, no bairro Cascatinha, na cidade de Juiz de Fora. E lembre-se, a sua instituição é tão importante ou mais importante do que a FEAC. Lembramos que na próxima terça-feira... Na próxima, não. É na próxima? Já é na... Não. É na próxima? Nem sei. Peraí, dizendo não. Não, ainda não. Não. É na... Daí a 2 semanas. A outra. Daqui a 2 semanas. Dia 3 de março, terça-feira, nós teremos a nossa reunião de entes queridos, às 18h30. Acontece toda a primeira terça-feira de cada mês e a primeira parte é online, certo? Sejam assim bem-vindos. Vamos aproveitar o nosso tempo. A presença de cada um de vocês é a nossa alegria. Se é a primeira vez que você está participando, os slides são novos para você, mas para quem já é da equipe, nós passamos sempre porque uma imagem vale por 1000 palavras. Somente você pode nos ajudar a chegarmos a outros internautas. Como assim, Falcone? Passos. Primeiro passo, assine esse canal, clicando abaixo, assina. Depois ativa o sininho. Logo em seguida tem uma setinha para a direita, compartilha, dá um joinha, clica no polegar para cima e compartilha com pelo menos umas 3 ou 4 pessoas que você sabe que se interessa por esses assuntos. Quer ajudar mais ainda? Escreva embaixo, bom dia, boa tarde, boa noite, gostei, não gostei. Se possível, deixe o seu nome. Se não quiser deixar o seu nome, a sua cidade, a instituição que você frequenta. Tudo isso faz com que o algoritmo da plataforma do YouTube reconheça que o conteúdo é pertinente. E aí ofereça para o maior número de pessoas. Tá? E os 4 passinhos. Ó. Curta nosso post, comente se achou legal, compartilhe com os amigos e salve para depois. Tá? Lembre também de assinar o meu youtube.com/Falcone Espiritismo, 2 a 3 palestras postadas semanalmente. Eu recebi muitas mensagens que eu postei lá, algumas perguntas que eu gravei e estavam no meu banco de dados. A Alice cismou que queria me ver de cabelo, eu deixei o cabelo crescer. Depois ela me viu de barba, eu quero te ver de barba, deixei ela de barba. Olha lá, tem 3 perguntas que eu estou fazendo e ela, enquanto eu estou fazendo, eu estou respondendo. E se você prestar atenção, lá no fundo tem uma moleca. Corre para lá, corre para cá, sobe num lugar, desce no outro. É Alice, isso foi gravado tem 5 anos. 5 anos que foi gravado isso. O nosso YouTube tem 2 a 3 palestras por semana. Siga também o nosso Instagram, que é o FEAC, @FEACnet, e o meu Instagram pessoal, que é o @Falcone Armando. Lembramos também que o nosso encontro é mais um culto do Evangelho no Lar. A minha squeeze está aqui pronto e a minha garrafa de água para me abastecer durante a semana, na preparação dos slides, está aqui. Deixa a sua água, se quiser, para fluidificar. Não é para você parar o culto do Evangelho no Lar que você está fazendo, de jeito nenhum, certo? No encontro 260, nós comemoramos 5 anos de atividades no bem. Agora nós vamos pedir a Verônica para recapitular para nós o capítulo da semana passada que nós fizemos com o Aloísio, meu irmão, e depois nós engrenamos na jornada de hoje. Esse capítulo, ele narrou o atendimento espiritual ao médium Davi, cujos desvios de conduta, que desvios eram esses? A prática da simonia, que é a troca de religião com comércio, e também os desatinos sexuais. Então, esses desvios de conduta o levaram a uma perigosa sintonia com espíritos inferiores. E sob a coordenação do Dr. Carneiro de Campos, a equipe espiritual utiliza a reunião mediúnica da madrugada
para tentar socorrê-lo e afastar entidades que planejavam a sua morte física e a sua ruína espiritual. Por que para tentar? Porque eles ajudam, estendem as mãos, mas depende da criatura de aceitar essa ajuda e fazer porque a mudança acabe por existir, né? Então, esse capítulo é um momento decisivo do livro, focando na intervenção direta e no socorro espiritual em casos de obsessões complexas. Então, toda a ajuda, toda a assistência ao médium Davi foi dada, tanto quando ele encarnado, colocando ali pessoas que o ajudassem a mudar o comportamento, como também no âmbito espiritual, auxiliado pelas entidades do mundo espiritual. Ninguém está desamparado, né, Verônica? Todos estamos aí assistidos. Esse é o encontro 262. Vamos então para o encontro de hoje, que é o 263, Sexo e Responsabilidade. Nós tivemos aí num capítulo anterior alcoolismo e mediunidade. Agora vem sexo e responsabilidade. É uma jornada. E ele começa o capítulo 23 dizendo o seguinte: ao despertar, Davi comentou com a esposa o pesadelo de que fora cometido durante a madrugada, referindo-se à consciência de culpa a respeito das atividades mediúnicas remuneradas que se permitia. Olha só, então fixaram nele a recordação. Não há por que você preocupar-se com isso, acudiu a ambiciosa consorte. Quer dizer, ela estava gostando da fartura do que estava entrando na parte do dinheiro, dos presentes e recursos mais. Houvesse algum problema, e o Dr. Hermann já se teria manifestado negativamente. A coisa é delicada. Ela podia, se ela também tivesse sintonizada ainda na frequência do princípio, ela dizia assim: opa, vamos parar, vamos fazer um balancete, vamos refletir sobre o que está acontecendo. E aí a coisa desgringolou, como diz o outro. No pesadelo, elucidou o médico. Parecia-me escutar o médico carrancudo, com expressões severas, admoestando-me. O pior, porém, foram as ameaças que outra pessoa, alguém, me direcionava com azedume e rancor. A Verônica só recapitulou. Eu espero que você tenha relido o capítulo 22 pelo menos mais uma vez e tenha lido o capítulo 23 pelo menos 3 vezes. Então, vocês lembram quem é? Ele chegou com um espírito amorfo, sem forma, abraçado nele, e logo depois veio aquele que era do Senhor das Trevas para poder achar, que disse que vai matá-lo. Certamente, prosseguiu ela, são as vibrações de inveja, olha só a interpretação que ela está dando. Ele está dizendo que sonhou com o Dr. Hermann Hesse dando bronca e tinha uma outra criatura. Certamente, prosseguiu ela, são as vibrações de inveja de muita gente despeitada ou talvez de alguns espíritos perturbadores que nos querem atingir. Nós estamos sob a proteção de Deus e nenhum mal nos acontecerá. Com certeza. Mas está chovendo. Será que nós entramos debaixo do guarda-chuva de Deus ou estamos na chuva querendo que Deus venha atrás de nós e ponha o guarda-chuva na gente? Ademais, você atende também os pobres gratuitamente. E que não são poucos aqueles que são socorridos 2 vezes por semana, cansando-se e exaurindo-nos. Temos muitos compromissos sociais, filhos a educar, certo nível a manter na comunidade. Tudo isso são despesas e elas são pagas com dinheiro. Tire, portanto, essas sombras da mente. Ah, madame, você podia ter ajudado o moço. Tire, portanto, essas sombras da mente e recorde-se que à noite você deverá atender uma pessoa muito importante com a qual nos encontramos comprometidos. Isso é de manhã. Aquele dia vai ter reunião à noite. E já está programada a visita de alguém que provavelmente anda soltando dinheiro ou dando presentes para eles. Não é julgamento nosso, é o que está aí. Desse modo, distraia-se, faça exercícios na piscina, lembrando que hoje é sábado.
Foi uma ducha. Foi uma ducha fria na consciência do leviano, colocando a entidade espiritual na pauta dos pesadelos, das ocorrências desagradáveis, porque eles esperavam que esse sonho fosse gerar uma mudança, uma reflexão, né, de comportamento dele. Ouvíamos o diálogo ao lado de Fernando, pois que nos encontrávamos no dormitório da casa, a fim de providenciar o apoio, caso as instruções houvessem recebido consideração e o companheiro em perigo alterasse o seu campo mental por meio da sintonia com forças positivas. Lamentavelmente, nem sequer uma oração ocorreu ao casal proferir. É interessante aqui que aparece a presença dos amigos espirituais junto aos encarnados, né, que a gente sabe que há esse contato contínuo, mesmo que a gente às vezes não perceba, e eles têm uma expectativa no sentido, eles vêm ao nosso socorro para nos ajudar, né? E quando ele viu que a mulher, a esposa do Davi, não teve ressonância para o fato, o que aconteceu? Eles ficaram muito assim, o Davi realmente falou. E o que aconteceu, então, nesse caso? Após ouvir o diálogo ao lado de Fernando, pois que nos encontrávamos no dormitório da casa, a fim de providenciar apoio, então os casos, as informações que houvessem recebido consideração, que ele não teve consideração com elas, o que eles fizeram? Voltaram para a vida cotidiana. Foram para tomar o café da manhã, chegaram os amigos, foram para a piscina, receberam os hóspedes, né? Começaram a beber, a comer os salgadinhos. Então, Fernando falou. Fernando, que permaneceu no lar, aguardando a oportunidade de sustentar os ânimos e inspirar os cônjuges, meneou a cabeça, quer dizer, fez que não, entristeceu e convidou-nos. Nada mais podemos fazer aqui. A opção está elegida. Voltemos à nossa tarefa. O que aconteceu? Os amigos espirituais ali presentes, eles tiveram um pensamento, um julgamento, uma avaliação daquele momento. Isso é tratado no Livro dos Espíritos, nas questões 458 e 459, onde Kardec pergunta o que os espíritos pensam de nós. Os levianos riem e zombam da nossa impaciência, e os bons, eles compreendem as nossas dificuldades e procuram nos ajudar. Então, quando Fernando fala que a escolha está feita, o que ele faz? Ele respeita o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é respeitado. Então, a proteção dos espíritos bons, ela é oculta, ela não é ostensiva. Para quê? Para deixar a gente a capacidade de exercer o nosso livre-arbítrio. Então, nós temos as nossas escolhas, a partir das escolhas nós temos as nossas experiências, a partir das experiências advém o aprendizado, que é esse exercício de força, de se dirigir num caminho e depois avaliar se esse caminho foi a melhor opção, e disso decorre o progresso. E é interessante porque quando alguma coisa sai do nosso controle ou não é daquele jeito que nós desejávamos que acontecesse, muitas vezes a gente alega que é abandono do mundo espiritual, os espíritos nos deram as costas, e a gente está percebendo que muito pelo contrário, está visível isso aqui, muito patente. Não, a ajuda está ali, é incessante. Agora cabe a cada um de nós também fazer a nossa parte. Então, eles não vão nos forçar a alguma coisa, eles não vão invadir a nossa liberdade. Então, a gente está vendo, levaram ele para o mundo espiritual, conversaram com ele, ficaram próximos dele na hora dele despertar, para ver se aquelas lembranças, né, podiam motivar a mudança de comportamento. E quando viram que eles não se tocaram nesse sentido, eles saem para poder fazer outras coisas, né? E ainda eles não tinham se afastado do local quando entrou ali o sicário vinculado às trevas, exultando, esbravejando, quer dizer, gostando, achando que aquele encontro não deu em nada e que Davi continuava sobre
telecomandado, né, sobre deles. Livre novamente, salvo dos desgraçados lobos em peles de ovelhas. Eu achei interessante porque ele conhece o Evangelho, né? Ele citou uma parte das bem-aventuranças. Mateus 7,15. Mateus eu achei interessante 7,15. isso. Como é que ele sabe, né? Que ele foi citando isso ali. Que me desejavam reter, eis-me de volta, tudo retorna ao normal. É assim que todos queremos. Aleluia. Aleluia. E o Filomeno diz que a família toda foi envolvida em ondas de fraternidade e de paz, enquanto os alegres banhistas divertiam-se, embriagando-se a expensas alheias. A irreflexão responde por incontáveis males. Após as nefastas experiências, quando a irresponsabilidade alcança altos índices de desequilíbrios, queixam-se os nela incursos quanto ao auxílio superior que dizem não haver recebido, que foi o que a gente estava comentando, entregando-se aos paroxismos, ou seja, a angústia, a agonia da rebeldia e da alucinação. É muito mais fácil, né? Transferir a responsabilidade, dizer que são os amigos espirituais que nos viraram as costas e que não estão ajudando. A frase está aí, ó. Mateus diz isso desde que nós fundamos a FEAC. O melhor trabalhador espírita é aquele que serve e dá menos trabalho. Agora, Cristina, Verônica, internauta, se o Davi fosse uma pessoa que tivesse entrado na doutrina espírita por causa da mediunidade de cura, a gente podia falar, coitado dele, não tem lastro. O que é lastro? Um navio, ele precisa de, no fundo dele, as caravelas de Pedro Álvares Cabral, que vinham para o Brasil, Cristóvão Colombo, o fundo da caravela eram colocadas muitas pedras, para se caso o navio enfrentasse tempestade, as pedras serviam de lastro, não deixava o navio tombar. Quando ele surge nele a mediunidade de cirurgias, ele já era orador espírita, tinha frequentado mocidade, tinha lastro. Ele não foi pego a laço assim, e agora queremos perfeição dele. E o álcool, nós sabemos o que o álcool faz. Ele vai trabalhar mediunicamente à noite, tomando uísque de dia. E o que isso vai ajudar? Não temos nada com isso. Para quem esteja assistindo e não frequenta a FEAC, para a pessoa trabalhar na área do passe ou da mediunidade ostensiva na FEAC, os amigos espirituais solicitam que a abstinência de álcool e tabaco. Não é no dia do trabalho, não. Em caráter constante. Agora, ninguém fica vigiando ninguém. Cristina, eu fui numa festa, a Verônica estava lá com o marido dela. Você não sabe o que estava na mão dela. O que é? Taça de champanhe, copo de vinho. Não, ninguém está... Se a Verônica fizer isso, ou se a Verônica ou a Cristina for numa festa e verem um Falcone bebendo cerveja ou uísque, seja o que for, elas não têm nada com isso. Podem até, em nome da caridade, me alertar. Falcone, em particular, sem chegar na frente de ninguém fazer escândalo, podem me alertar. Mas a decisão é minha. Então nós temos que tomar muito cuidado. Continuando, através dos pensamentos e das ações, estamos programando sem cessar o nosso futuro. Cada ser retrata hoje o comportamento anterior e delineia ainda na atualidade o que será no futuro. Livre a semeadura, obrigatória a colheita. Estou colhendo hoje o que eu plantei ontem, estou plantando hoje para colher amanhã. Essa regra básica é chave e modelo para o entendimento da reencarnação e da sua finalidade ético-moral no processo da evolução. Quando chegamos à sociedade espírita, agora já passou o dia, encontramos-la em preparativos para a reunião da noite, dedicada aos estudos e comentários da doutrina. Dr. Carneiro de Campos informou-nos que o expositor programado seria Francisco, e o tema em pauta abordaria a questão do sexo. Em face disso, ele próprio
iria inspirar o sensitivo, encaminhando as considerações para o aspecto saudável das atitudes humanas em relação ao aparelho genésico, ao tempo em que pretendia alcançar a senhora Augusta, que se tornara motivo de perturbação para o trabalhador espírita. Lembra daquela personagem que estava lá de maneira inconveniente, dizendo-se apaixonada pelo companheiro, pelo médium? Para evitar dificuldade, o que fez o doutor Carneiro? Ele iria, a partir daquele momento, dar assistência, né, e ajudar ao Francisco, que seria o expositor. Então, ele incumbiu o Fernando e o doutor Filomeno de inspirar a senhora, que estava atormentada, e trazê-la para que ela pudesse ouvir a palestra, facilitando, então, ao jovem um diálogo futuro, e sugerido pelo doutor Almiro. Então, diante da programação que estava proposta, foi feita a visita à dama conflitada, que ficou estabelecido essa visita para as 15 horas, de maneira a evitar qualquer perturbação que pudesse impedir ela de comparecer aquela noite. Então, a gente vê aí o quê? Que a atuação dos espíritos, há um planejamento e não há imprevisto dentro das propostas dos trabalhos do bem, né? Isso é trabalhado no livro dos Espíritos, na segunda parte, quando é tratado do intercâmbio dos espíritos, nas 6 condições que o espírito pode estar: encarnado, desencarnado, né? Visitando o plano encarnado, os desencarnados visitando os encarnados, e também ainda no processo ou de encarnação ou de desencarnação. Então, não há imprevisto nos trabalhos da espiritualidade. Há o preparo, há o apoio e há as influências salutares deles. Isso é tratado também no Livro dos Espíritos, nas missões e nas ocupações dos espíritos. Todos nós temos uma missão, né? Que essa nossa missão é trabalhar no bem, é fazer o bem, é fazer o nosso progresso, fazer o autoconhecimento. Então, esse trabalho de autoconhecimento e de progresso, ele é feito no mundo espiritual e durante o processo reencarnatório também. E a finalidade do progresso é ajudar a humanidade e a prática do bem também. E esse planejamento, ele também não é rígido. Ele não é, assim, um determinismo, um fatalismo. Existe um livre-arbítrio. Então, o planejamento, ele contempla a escolha, o livre-arbítrio do espírito, e também isso ocorre de acordo com o nível evolutivo de cada um, com o grau de adiantamento e de maturidade de cada um. Então, porque ainda eles tinham algum tempo que fosse disponível, ele resolveu recolher-se numa base de repouso, na residência da Dona Ernestina. E o lar da Dona Ernestina era verdadeiramente um santuário, porque ali tinha vibrações de paz e uma psicosfera que se respirava energias revigoradoras e beneficiava os corpos e os espíritos. Aí é muito interessante, porque aparece um outro dado aqui nesse momento, que é a casa da Dona Ernestina e a condição conflitada daquela pessoa, né, que estava sendo assistida. Na casa da Dona Ernestina, o que tinha? Vibrações salutares. E como a dona conflitada estava em desarmonia, foi solicitado ajuda para que ela pudesse ser assessorada a comparecer para ser ajudada num ambiente mais propício, onde existia uma energia de harmonia. Eu não sei se vocês conhecem, mas aqui em Minas Gerais, a gente tem uma mexerica que chama mexerica candongueira. Candongueira, mexerica do mato. A gente chupa a mexerica, todo mundo fica sabendo, porque exala em volta dela aquele odor. Então, assim acontece com o estado de harmonia e desarmonia. Exala isso como se fosse um hálito mental, né, no entorno. Por isso que a casa da Dona Ernestina era uma casa de vibrações reconfortantes. Por quê? Porque o perfil de Dona Ernestina é um perfil
de um espírito encarnado que tinha ocupações no bem. Então, ela exalava isso, né? A outra conturbada, ela estava num mundo de conflito, ela exalava isso também. Por isso que a ida ao centro espírita, né? A terapia que o centro espírita dispõe e o ambiente salutar são ambientes de tratamento, né? Alcone, quem está nos assistindo e escutando isso aí, dizer que o lar dela era um verdadeiro santuário e pensa assim, eu queria que o meu fosse. O que deve fazer? Culto do Evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana. Se participa do nosso encontro, já virou 2 vezes por semana. Começar o dia com oração. Oração de agradecimento pela noite de sono e pedindo forças para o dia que se inicia. Se possível, ler uma página do Evangelho, do Minutos de Sabedoria, do Vida Feliz, ou de um outro livro de maior ou menor extensão, de acordo com o seu tempo. Ao longo do dia, fazer pequenas orações, agradecendo pelo alimento, pela água, pelo ar, pelo movimento, pelo carro, pelo ônibus, pelo Uber, pelo táxi, ou pela bicicleta, ou pelas pernas, se está indo andando a pé, para o serviço, ou para onde for, e procurar viver, aumentar o diálogo em família. Você viu o que a Cristina leu na abertura de hoje? Se tiver criança no ambiente, mantenham essa maquininha de fazer doido longe da mão da criança e do adolescente, e refeições à mesa. Nada de fazer o prato e o jovem, a criança vai para a sala, para o quarto. Não. Manter a família unida, aumentar o diálogo. Aí, ao longo do dia, minha roupa está limpa, meu corpo está limpo, higiene. Higiene. É isso que está aí. Olhai, vigiai e orai. Não é comer só ovo todo dia no café da manhã, igual eu faço, não. É comer ovo o dia inteiro. Olhai, orai e vigiai, para não cair nas tentações que ainda carregamos dentro de nós. Nossa, eu vi uma motocicleta, a minha perto dela é uma bicicleta. Aquela moto é uma tentação. Nossa, eu vi uma pessoa com um corpo escultural, queria que chovesse uma coisa dessa na minha horta. Nem horta eu tenho, como é que eu vou querer que chove na minha horta? A tentação não está lá fora, não. A tentação está aqui dentro. E o Filomeno disse que quando eles chegaram lá na casa da dona Ernestina, ela estava recepcionando uma senhora que estava muito preocupada, e o motivo da preocupação era um quadro depressivo que atormentava a filha, uma jovem de aproximadamente 16 anos. A dona Polônia acompanhava a conversação, inspirando a anfitriã. Saudado com efusão pela veneranda amiga desencarnada, que é a dona Polônia, então ela pediu ao Filomeno para cooperar no socorro àquelas 2 pessoas que estavam ali, a mãe e a filha. Um amigo espiritual não dispensa a presença do outro. Observando o transcurso do diálogo, o Filomeno nota a presença de um ser infeliz que transmitia fluidos deletérios à jovem, pensamentos infelizes, e esse espírito, ele ignorava a sua situação de desencarnado. Então ele acompanhava a jovem e ele acreditava ainda estar encarnado, né? Recordei-me de lições ministradas oportunamente pelo Dr. Bezerra de Menezes Espírito, quando se referia às causas das depressões, no capítulo dos transtornos psicóticos, afirmando-nos que elas poderiam ser endógenas e exógenas. Endógenas quer dizer o quê? Dentro da pessoa. Exógenas quer dizer fora. Verônica, como é que é o nome do livro que o Fernando estudou com a gente, que fala lá do hospital psiquiátrico? Transtornos psiquiátricos e obsessivos. Anotem aí. São 26 lives que nós fizemos com esse livro, Transtornos Psiquiátricos e Depressivos, onde, além do texto explicar muito claramente, nós contamos com a presença de um companheiro da FEAC, fundador da FEAC, que é o Dr. Fernando Emílio Ferraz Santos, médico, clínico geral, homeopata e estudioso da doutrina espírita. Ele explicou, como dizia aquele personagem, nos mínimos detalhes, cada uma dessas quadros de psicose, neurose e transtornos psíquicos, os mais diversos. Assim,
As primeiras, as endógenas, vincular-se-iam à hereditariedade, às sequelas de várias doenças, principalmente sífilis, câncer, tuberculose, hanseníase, distúrbios do trato digestivo e, modernamente, de viroses, como AIDS e as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. As exógenas, as de fora, abarcariam os fatores psicossociais, socioeconômicos, sociocomportamentistas e outros mais. No entanto, o nobre mentor, Dr. Bezerra, incluía a psicogênese obsessiva, vinculados ao pretérito, a sua hereditariedade das últimas 5, 10, 15, 20, 50 reencarnações, envolvidos na trama. Porque eu estou colhendo hoje também, está lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 6 a 10, causas anteriores das perturbações, das aflições. E esses quadros do pretérito espiritual envolvidos na trama de cada um de nós são processos de ajustamento emocional e recuperação moral. Por esse ou por aquele motivo, eu gastei mais do que devia no ano de 2025. E meu nome foi para o Serasa. O que eu tenho que fazer? Nós estamos num novo ano, uma nova etapa, uma nova reencarnação. Se eu contar só nessa encarnação, eu tenho que ir lá pagar aquelas dívidas para que o meu nome saia do Serasa. Na última reencarnação, eu me comprometi com dívidas que não dei conta delas. Volto nessa encarnação para tirar o meu nome do Serasa espiritual. Por favor, gente, ninguém saia falando por aí que o Falcone disse que tem um Serasa espiritual. É uma metáfora que eu estou usando, certo? Em razão do vasto elenco de causas atuais e pregressas, a depressão generaliza-se entre as criaturas, ampliando-se como circular ou bipolar, senil, e no capítulo dos transtornos psicóticos como demência e outras. E hoje nós temos aí o Alzheimer que está crescendo de maneira assustadora. Em rápida análise assim, a jovem enfocada sofria um distúrbio mediúnico, de caráter obsessivo simples, Livro dos Médiuns, capítulo 23, obsessão simples, fascinação, subjugação, provocado inconscientemente pelo desencarnado que não tinha consciência que era desencarnado que assessorava. Olha só, como é que um médico vai entender isso, gente? Se ele não tem explicação sobre o que a doutrina espírita explica. E mesmo um médium espírita que não seja vidente, que não tenha mediunidade ostensiva. Por isso precisamos estudar. Quem não é médium, como se diz no mundo do Harry Potter, não precisa de ser trouxa. Pode enxergar o mundo espiritual através do raciocínio. E absorvendo-lhe a energia, intoxicando-a por sua vez com seus fluidos de pesadas cargas vibratórias. Que situação! Sem dúvida havia problemática originária do passado, apesar na economia da vítima, facultando-lhe esse doloroso processo de despertamento para a realidade da vida espiritual, desde que não existem efeitos sem causas equivalentes. No imo do ser dormem as razões da vida, com todos os elementos constitutivos da sua passagem histórica. Essa não é a primeira vez que eu, espírito, estou vestindo um corpo de carne. E não vai ser a última. Então, o doutor Filomeno continuou acompanhando essa conversação. E aí a dona Ernestina começou a explicar como que os problemas na existência terrestre se originam não da questão do corpo, mas do ser profundo, que é o espírito, né? E que é dele também que se iniciava a terapêutica. Se a origem estava nele, a terapêutica também era nele que acontecia nos casos de enfermidade ou nas soluções quando são de outra natureza. Quer dizer, existem problemas, as questões são do espírito. Ele no corpo, ele apresenta as manifestações desses problemas no corpo. Então, ele continua. Na questão em tela, o concurso médico faz indispensável, ao mesmo tempo que a terapia espiritista
ou seja, o passe, água fluidificada, as reuniões de esclarecimento, ao lado, naturalmente, da inestimável cooperação do paciente. Aí ele vai apresentar um trio de solução dos problemas, né? O tratamento médico precisa. Por que o tratamento médico precisa? Porque nós estamos no corpo físico e a ciência da medicina e dos profissionais da área de saúde tratam deste corpo físico e das manifestações que apresentam através deste corpo. O segundo elemento é a terapia espírita, que vai tratar da origem dos problemas que estão no espírito, né? Então, daí, ser de natureza correspondente ao tratamento. A água fluidificada, o passe, né? Como ela diz aqui também, da terapia, são todas essas formas, a oração, né? Tudo isso são formas de tratar as necessidades do espírito. Mas o mais importante é a decisão do comportamento do espírito, o esforço que ele faz para ele modificar as suas dificuldades, as suas fragilidades, superar as suas limitações, adquirindo valores que sejam de renovação moral, né? Então ele precisa se esforçar na vivência. E a finalidade da reencarnação é essa, a gente vivenciar, não só pensar, aprender, que faz parte do processo, mas praticar também, né? Então, se tornar mais parceiro daqueles que possam lhe ajudar também, que são os amigos espirituais. E aí ela vai continuar, né? Ao enfermo cabe um esforço maior, iniciando pela renovação moral diante da oração, dos exercícios, da paciência, da humildade, do perdão, que esses comportamentos vão fazer com que modifique o padrão vibracional do espírito, né? E ele comece a se libertar por estabelecimento da desconexão que ele faz com aquele que está lhe influenciando negativamente e ajude a libertar-se dessa influência negativa, né? Então, isso facilita, diz ela, que liberta a sua presa, libertando-se também. Na medida em que você se ajuda, você ajuda aqueles que estão nas mesmas dificuldades que você. Prosseguindo nas explicações, né? Surgiu, então, fosse naquele momento realizado uma leitura. Então, abriu espaço para a aplicação do passe que iria auxiliar a menina e, posteriormente, encaminhada ao culto evangélico do lar, que ali se realizava aos domingos, e a sociedade espírita especialmente dedicada a essa natureza de atividade. Então, foi muito interessante, vocês veem o seguinte, que surgiu, então, o início do processo terapêutico, a leitura, e a leitura não foi à toa que ela foi feita, ela foi direcionada e programada para as necessidades das pessoas presentes ali. Então, a gente vê nessa parte como é importante identificar o problema nosso, né? E para isso o autoconhecimento, e ao lado do autoconhecimento o esforço e o movimento de mudar esses condicionamentos que nós trazemos do passado, né? Esses equívocos que a gente traz, né? E criar uma nova proposta, novos hábitos nas nossas vidas. Então, o trio, o tratamento médico para ajudar ao corpo, o tratamento espiritual para fortalecer o espírito e o empenho do espírito de colocar em prática uma nova proposta de comportamento, de pensamento e de ação, vão ajudar a essa desconexão, esses vínculos arraigados, enraizados, estabelecidos com os espíritos imperfeitos como nós. E vai facilitar, ao mesmo tempo, a conexão com os espíritos que podem nos ajudar. Tomando do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, ela o abriu casualmente
para os encarnados, porque ela não abriu numa sequência, né? Pegou o livro e abriu, mas a gente sabe que os amigos espirituais direcionam esse abrir de páginas para ser uma página que vai de acordo com a Dedinho tá ali no lugar necessidade, certinho. de acordo com a necessidade de quem vai ouvir. Tanto é que deu um baque, deu um choque, mexeu com a jovem, né, a leitura dali. E leu a mensagem A Paciência, ditada por um espírito amigo, que está lá no capítulo 9 do Evangelho, no item 7. É até um trecho pequeno. E o conteúdo dessa lição penetrou o sentimento de todas aquelas pessoas que ali estavam ouvindo, sensibilizando a cada uma. E depois de proferir uma oração, ela colocou-se à disposição e influenciando a jovem e a mãe, aplicar energias dispersivas nela, revitalizando. Então teve a leitura e depois a aplicação do passe. E durante esse tratamento, no ambiente físico, o Filomeno retira dali aquele doente espiritual, afasta ele da jovem. E Ernestina, ao terminar o trabalho, ofereceu água magnetizada à mãe e à filha. Um outro procedimento, que a gente pode ter acesso à água fluida na casa espírita, mas a gente também pode fazer isso na nossa própria residência, né? E transpirando e emocionada, sentindo-se normalizar uma sensação de tranquilidade, a moça chorou um pouco e foi reconfortada pela anfitriã, que disse com uma voz doce, né? Sinto-me sair de uma espécie de camisa de força e de uma nuvem escura que me dificultavam raciocinar. Então, aquilo que estava obstruindo o pensamento e os sentimentos dela, ela sente que aquilo ali se dissipou. E aí a dona Ernestina diz para ela que ela necessita, a partir de agora, a terapia espiritual. O que é essa terapia? É manter um bom estado de espírito, procurar se harmonizar, e quando sentir tristeza, substituí-la por um pensamento otimista, para não ficar nessa frequência do pessimismo. E que é muito fácil superar esses estados depressivos quando não se cultivam ideias negativas, porque se cultivar ideia negativa, mais vai se afundar nesse processo, né? Então precisa se fixar em outros pensamentos que geram bom ânimo, alegria e paz, para justamente mudar essa frequência, para perceber essa ajuda dos amigos espirituais e continuar num equilíbrio um pouco mais frequente, né? Muito, 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 muito bom. Amanhã, às 19h30, esperamos-las aqui para o estudo evangélico e nova terapia bioenergética. O passe é transfusão de energia. André Luiz escreveu na obra dele e foi transformado em música. Passe é transfusão de energia, alterando o campo celular do corpo físico, do perispírito e do espírito. Despediram-se afavelmente, já sorrindo e prometendo retornar. Ernestina, exteriorizando o júbilo, quanto a sós, deteve-se em atitude de louvor e de agradecimento. Prece várias vezes ao dia. Encarreguei-me de conduzir o irmão adormecido à sociedade espírita para as providências compatíveis, para ele tomar consciência que já desencarnou, quando me fosse encontrar com Fernando para a visita à senhora Augusta. A dona Polônia agradeceu a cooperação e entretecemos considerações variadas a respeito dos distúrbios da depressão, da síndrome do pânico, que se tornaram graves dramas na área do moderno comportamento psicológico do ser humano. Está aumentando e aumentando muito. Conforme pretendia Freud, afirmando que na raiz de toda neurose há sempre um problema da libido, permitimos acentuar que o pensamento do pai da psicanálise estaria incompleto, aduzindo-lhe que, na raiz de todo o distúrbio da libido, encontramos um fator causal determinante que responde pela distonia. Emmanuel chega a dizer que cerca de mais de 90% dos espíritos reencarnados na Terra trazemos, vou usar uma palavra que eu uso nos meus cursos de PNL, fraturas emocionais na área do sexo por comportamentos indevidos. Então a distonia é isso. Como o ser não inicia com a sua concepção, a sua origem perde-se nas remotas eras da criação, quando o psiquismo foi gerado e começou a evoluir, atravessando os reinos minerais, vegetais, animais,
hoje nominal e amanhã angélico, em direção ao porvir sem fim. Isso demonstra que é aquela parte, da primeira parte do Livro dos Espíritos, que fala da trindade da criação. Deus, causa primeira, e que criou tudo que existe, e ele criou o princípio inteligente e o princípio material. O princípio inteligente vem evoluindo, e o princípio material serve de instrumento para a manifestação do princípio inteligente. Então, aí está falando justamente da ação de Deus na criação e desse progresso contínuo que vem o ser inteligente. A natureza, que gastou bilhões de anos na elaboração das formas, as formas são os corpos físicos, né? Então, essa evolução, hoje nós temos um corpo físico que ele é resultado de bilhões de modificações para se tornar uma forma mais propícia para o espírito se manifestar. Então, ele não gerou o ser humano a golpes de acasos perfeitos e determinantes, conforme pretendem algumas correntes materialistas, simplistas e ingênuas. Quer dizer, os materialistas acham que nós somos frutos da genética, da carga genética do pai e da mãe. E nós, dentro do espiritismo, sabemos que não é dessa forma. O espírito, com as suas necessidades, ao se aproximar da forma física, atrai para si aquele material genético que lhe corresponde à necessidade durante a encarnação. Então, ela continua. A vida narra nas histórias paleontológicas, embriogênicas e anatomofisiológicas todo o processo de evolução fatalista do ser. Quer dizer, essa evolução não vem de agora, é de milhões de tempos, né? E acima das causas filogenéticas, o que é isso? No estudo das espécies e da forma como as espécies se apresentam, a gente fica e começa a perceber que a casualidade absoluta é Deus. Quer dizer, existe uma vontade dirigindo todo esse processo. Não importa o nome que você dê a isso, né? Sempre é uma vontade de Deus, os planos e as leis que são chamadas de leis naturais que dirigem esse processo de evolução. Quando a criatura humana aprofunda os estudos e as reflexões sobre as causas das aflições, como o Falcone comentou, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele vai encontrar, então, as formas de tratamento, as terapias que são hábeis, que são correspondentes para aquela necessidade evolutiva. Vai encontrar também as formas preventivas e as formas curadoras para as problemáticas que incomodam, que desconfortam o ser. Retirando, então, essa situação de sofrimento da paisagem terrestre. Então, na medida em que a gente se alinha com as leis naturais, com as leis divinas, que regem desde o macrocosmo até o microcosmo, nós paramos de sofrer, porque o que nos faz sofrer é estar desviado dessas regras de condutas que são universais, né? Então, aí ele vai falar, lamentavelmente, porém, e com segurança, já estão sendo colocados os paradigmas da nova medicina, a holística, a espiritual, portanto, é essencial. E aí a gente remete lá nos capítulos 1, 2, 3 deste livro, que vai falar desta terapia holística, que para você cuidar da causa dos problemas, que a causa dos problemas estão no espírito, é necessário tratar o espírito. No momento próprio, após algum repouso no lar de Ernestina, dirigimos-nos para a atividade da noite, quando as primeiras pessoas chegavam à casa espírita. Olha que interessante, né? Porque ele começa o capítulo falando do que vai acontecer à noite, fala da Dona Augusta, vai na casa da Ernestina, ajuda aquela mãe com a filha. A rede de ajuda vai se ampliando, isso é muito bacana no mundo espiritual. O foco ou a meta pode ser um indivíduo, mas o que está ao redor, né? Então a gente vai vendo que esses núcleos vão se ampliando e um se interligando ao outro, então a ajuda é incessante e é para todos.
E ele observou que o mentor houvera convidado expressivo número de trabalhadores desencarnados, lúcidos e joviais, que informaram a ele ser cooperadores daquela casa durante as explanações públicas, esclarecendo as companhias espirituais infelizes dos encarnados, afastando as mais rebeldes e encaminhando aquelas que se encontravam à predisposição à renovação. Então, enquanto está acontecendo aquela palestra pública ali, o trabalho no mundo espiritual também é muito incessante. Tanto a palestra como o estudo funcionavam na condição de psicoterapia coletiva para os indivíduos e também para os espíritos. Em razão de os encarnados raramente manterem sintonia elevada, interesse superior por muito tempo, eles se utilizavam da palavra do expositor para centralizar-lhes a atenção e fazê-los concentrar-se. Então, quanto mais atenção tem naquilo que está sendo dito, mais fácil fica para os amigos espirituais poderem atuar. Então, agiam com dedicação e, ao término ainda sobre a psicosfera saudável, eles realizavam algumas cirurgias perispirituais, separando mentes parasitas dos seus hospedeiros, aqueles espíritos que adentraram a casa espírita acompanhados de algum encarnado. Então, nesse momento também há essa separação. Refundindo o ânimo nos lutadores, apoiando as intenções saudáveis dos que se despertavam, enfim, auxiliando em todas as direções, mediante também os recursos terapêuticos dos passes individuais, como dos passes coletivos. Realmente, o repouso significa pobreza de captação dos nossos sentidos. Em toda parte estão o movimento, a ação, a vida. Isso aqui é um chamado para que a gente não fique na ociosidade, para que a gente não fique descansando, para que a gente não fique no ócio, né? Então, esse repouso não é uma coisa admirável. Por quê? Porque tudo há movimento. Se a gente pensar na natureza, tanto no micro como no macro, tudo se movimenta, tudo há ação, tudo tem vida. Então, por que nós vamos ficar parados? Então, isso aí é um chamamento muito grande para a gente poder atuar, para a gente poder agir. Pode continuar, Verônica. Nesse inteirinho, o doutor Carneiro adentrou com Francisco, visivelmente telecomandado. Então, o Francisco é aquele que ia proferir a palestra e o doutor Carneiro estava ali coladinho nele. À hora regulamentar, o senhor Almiro proferiu a prece de abertura da reunião e, após alguns avisos, passou a palavra ao jovem expositor. São os passos que normalmente acontecem numa palestra pública, né? Nesse momento, a senhora Augusta, um tanto contrafeita, chegou à sala. Sentou-se à distância e observei que Fernando, ao seu lado, assistia. Então, ela foi para assistir a palestra, mas o Fernando estava ali na cola dela. A pobre senhora encontrava-se aturdida. A fixação no jovem por viciação mental e a indução obsessiva que estabelecia um plano macabro afligiam-na. Sentindo-se frustrada nas tentativas do prazer vulgar com o agente do seu interesse, porque ela o assediou, mas ele não respondeu a esse assédio, ela via então no espiritismo um adversário, que afinal não existia. Dava-se conta de que a conduta cristã do médium constituía-lhe um impedimento ao gozo e à futilidade, deixando-se arrastar por surda antipatia ao código ético da doutrina espírita. Então ela estava, no seu pensamento, achando que o médium não atendia aos seus convites por causa da doutrina espírita, e aí ela culpa a doutrina espírita por isso. Depois das palavras convencionais, o médium, fortemente inspirado, iniciou o tema esclarecendo. Então agora começa a palestra, e ele diz: o sexo é departamento divino para a preservação da vida na Terra. Íncito em todas as criaturas, o mecanismo da reprodução é comandado pela mente suprema, que gera automatismos iniciais até o momento da conquista da razão na humanidade, quando o discernimento estabelece a ética do comportamento saudável para a dignificação dos seres, arrancando-os dos impulsos meramente instintivos para as eleições do amor em ascese, ou seja, em disciplina transcendente. Então ele começa aqui fazendo uma história, né, do homem primitivo, como que era essa ação do sexo nessa época, e como que isso vai com a evolução do homem, também tende a ter uma evolução, o uso do sexo para a criatura humana.
Haja amor. Haja Aí amor. ela, A explicação está começando com o pé direito, como se diz, e com o esquerdo também, porque ninguém é saci pererê. É um pé atrás do outro, um adiante e o outro em seguida. Então, o médium começou o tema e agora vamos ver o que ele vai nos oferecer aí na sequência. É o que está escrito na tela aí, ó. Nós temos muito mais coisa para agradecer do que para reclamar. Mas a gente só põe, na maioria das vezes, a atenção naquilo que nos falta e não naquilo que já temos. Exatamente. Com você, Cristina. Diante em face da finalidade elevada que ele se destina, que finalidade que o sexo tem? Que é o processo da encarnação e a reencarnação. Qual a diferença de encarnação e reencarnação? Reencarnação é dos espíritos imperfeitos. Os espíritos puros não reencarnam. Eles só encarnam, né? E o que acontece? Acontece a permuta de hormônios físicos e hormônios também psíquicos. Por isso, a alimentação entre os casais da relação sexual, né? A união dos sentimentos e a fixação dos afetos também é uma outra forma também de finalidade. Qualquer desrespeito que acontece, então, para essa energia, esse encontro, né, do sexo, que desvia das finalidades superiores, formam-se fatores de desequilíbrio, de desajustes, de perturbação e geram conflitos muito grandes, mal entendidos, ódios, embates, sofrimentos dolorosos e principalmente sequelas espirituais que, como o Falcone falou lá no início, repassam de uma existência para outra, né? Aí ela continua, o Fernando continua. No sexo, encontramos as matrizes de muitos fenômenos que se transferem de uma existência para outra, atando ou libertando os espíritos, conforme como o sexo é utilizado. E aí a gente vai fazer só um parênteses para poder ficar mais claro isso para todos nós. O espírito não tem sexo. O sexo é uma organização física, morfológica do corpo. Isso é tratado no Livro dos Espíritos, quando trata da pluralidade das existências, das questões 200 em diante, até 203, 204, onde o espírito, é falado por Kardec, é a organização física que está o sexo, né? Mas o sexo entre os espíritos, se a gente pudesse dizer assim, seria esse envolvimento, essa simpatia, essa concordância, essa harmonia de sentimentos, né? E o espírito, então, ele pode, por isso mesmo, pelo sexo ser uma forma do corpo, habitar um corpo com forma masculina ou com forma feminina. E para ele, tanto importa se ele está num corpo feminino ou num corpo masculino, porque o que importa para ele é o que o corpo vai propiciar como experiência para o seu crescimento e a sua evolução. O que é importante para o espírito é ganhar essa experiência. Isso é feito, a decisão do tipo de corpo que ele vai usar, a forma do corpo que ele vai usar, de acordo com o estilo de prova que ele vai se expor e vai necessitar. Então, ele vai falar, dessa forma, quanto mais lúcido é o espírito, mais responsável ele vai usar essa função, mais responsável vai ser a conduta dele, mais responsável vai ser o exercício sexual dele. Mas o que acontece continua, infelizmente, em razão do prazer que proporciona o sexo, em todas as épocas e principalmente hoje em dia, o que a gente vê é que o sexo tem sido instrumento de viciação e tem sido instrumento de exploração sórdida, de crimes, né? E tem sido veículo também usado para promoção sexual, para o comércio, para as funções artísticas e culturais, gerando graves e imprevisíveis consequências para o espírito. Então, para isso, combatido
tenazmente ou muito fortemente o preconceito os preconceitos religiosos durante mais de 1000 anos, o que aconteceu? A gente passou de uma fase de preconceito que tinha o sexo como algo sujo e impuro para uma libertação das conquistas humanas hoje que desrespeitaram o uso deste sexo, dessa instrumentalização do espírito, corrompendo-se e exaurindo vidas, tornando-se um fator essencial para quase todas as pessoas. Então, aí o que a gente vê surgir, o que ele está descrevendo para a gente? Ele está descrevendo o processo de vampirismo de um talento, que é o sexo, que é a expressão no corpo. O que acontece? É apresentado um processo obsessivo no qual o espírito encarnado e desencarnado começam a se apropriar de forma indevida dessa energia vital, emocional e psíquica um do outro, estabelecendo um parasitismo mental. E isso serve muito de alerta para a gente, principalmente nesse momento, né, que a gente está passando, que é essa fase do carnaval, em que essa energia é muito explorada, né, gerando formas de promiscuidade espiritual, de doenças, né, de monoideísmo, né? Então, o que acontece que André Luiz vai descrever nos livros dele? Essa simbiose prejudicial que acontece pelo uso do sexo desregrado, desvirtualizado e também desrespeitado. Daí, o uso que é proposto para o espírito no seu processo evolutivo é o uso divino desse material, né, que é um uso para que ele possa evoluir, aprendendo a se amar e amar ao seu próximo e expressar a cocriação com Deus da forma, né, que nós, espíritos encarnados, com o exercício do sexo, temos a possibilidade de cocriar formas para possibilitar espíritos reencarnarem. Ele continua dizendo: conduzido corretamente e dignificado pelo amor, o sexo torna-se fonte de alegria, gerando felicidade, harmonizando e produzindo beleza ao lado das criações que proporciona. Fez uma pausa na bela e oportuna análise ante o auditório absorvido pelas suas colocações. A dona Augusta, porém, não sopitava o mal-estar que experimentava. Ela não estava gostando do que ela estava ouvindo. E ela desejou abandonar o recinto. Porém, o amigo Fernando, que estava ali do lado dela, vigilante, lhe aplicou energias Guarda-costas. Aplicou energias calmantes, confortando com vibrações de equilíbrio. Tipo, fica aí, não vai sair não. E Filomeno diz que eles viram sair, praguejando, um dos emissários do soberano das trevas, que tinha por tarefa produzir um escândalo envolvendo-a com o médium dedicado. E logo depois, o Francisco, mediunizado, inspirado pelo Dr. Carneiro, embora semilúcido, né, ele não estava inconsciente, ele continuou a sua palestra e disse: a verdadeira castidade e nobre conduta sexual não se restringem ao não uso do aparelho genésico, mas sim à atitude mental e ao comportamento emocional, que foi o que a Cristina falou, o uso com equilíbrio, o uso com respeito. A simples abstenção física, acompanhada de tormento interior, é somente uma fuga da realidade, uma transferência no tempo. Como diz o italiano, Madonna mia. Tá aí, o sexo é para fazer com que a lei aconteça, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Sem o sexo não haveria possibilidade desse processo reencarnatório. Né? Vamos que vamos. Faz-se indispensável considerar e compreender que o sexo é departamento do corpo. Sim, sem dúvida nenhuma que é departamento do corpo. Mas o que nós vamos ver? Ele tem toda essa estrutura de reprodução para que a criatura possa crescer-vos e multiplicar-vos,
assim como o estômago e outro órgão qualquer. Cada um tem a sua função. A conscientização, diz o Filomeno, deve caracterizar-se pela disciplina mental, verbal, superando-se as fantasias eróticas, muito ao agrado das mentes viciosas. Habituando-se o indivíduo aos pensamentos equilibrados, os apelos orgânicos são facilmente bem dirigidos e tranquilizados. Fica mais fácil de administrar tudo isso. O importante não é o exercício da sua função, o ato em si mesmo. Porquanto as asas do prazer normalmente se encontram cansados do seu uso, nunca, porém, satisfeitos. Joana de Ângeles diz que praticar ato sexual sem amorosidade, sem respeito ao próprio corpo e ao corpo alheio, sem dúvida nenhuma, como alguém que bebe água do mar, querendo mitigar a própria sede. Quanto mais bebe, mais sede tem. Toda função se expressa por meio do respectivo órgão, como é evidente. Desse modo, não apenas mediante o exercício funcional dos relacionamentos orgânicos, indispensáveis à procriação, mas também na canalização das forças genéticas para os ideais do bem, do belo e do nobre, a função sexual se expressa e enriquece o ser, harmonizando-o e facultando amplas possibilidades nas áreas psíquicas, físicas e emocionais. O barateamento do sexo. Antigamente, eu lembro na minha infância e juventude, meu pai tinha caminhão, depois eu também tive, o pneu furava. A gente ia para onde? Para a borracharia. E tinham as famosas folhinha, o calendário. Folhinhas de borracharias. Mulheres seminuas em posições, vamos dizer assim, provocativas. E enquanto o cara consertava o pneu, a gente ficava olhando, que ela tinha oportunidade ou de ver o que ele estava fazendo, ou de ficar lá vendo a parede cheia daquelas fotos enormes de... Muito bem, hoje você entra na internet, digita 4 letrinhas e tem acesso a coisas que até Deus duvida, como diz o outro. Então, o seu barateamento por meio da vulgaridade constitui grave empecilho ao equilíbrio do ser humano, que arde em falsas necessidades e variações, distante do respeito por si mesmo e pelo seu parceiro. A coisa é delicada. Foi por isso que os espíritos protetores e sublimes, respondendo às perguntas de Kardec na questão 696, em torno do que seria que teria sobre a sociedade humana se o casamento fosse abolido, foram esclarecidos que isso seria a regressão na fase de animal, com agravamento do uso da razão perturbada e insaciável. Ou seja, o que é proposto e o que é necessário é que o sexo seja para a expressão do afeto, do amor e do respeito a si e ao outro. Então, quando a gente vê a abolição do casamento, que é onde na nossa sociedade o sexo é expresso e legalizado, o que a gente vê? A gente vê que a gente volta à fase instintiva, que é uma fase anterior do processo evolutivo nosso, né? E por isso Francisco fez um intervalo, um silêncio, para que as pessoas tivessem tempo de refletir o que seria essas profundidades dessas mensagens e desses conceitos que ele estava trazendo. E ele continua: nesta, como em outras áreas, e particularmente nessa questão do sexo, em razão dos hormônios poderosos, das vibrações no campo das emoções, merece ser analisado e considerado o intercâmbio com os espíritos. Porque se os espíritos convivem conosco o tempo todo, nessas situações também, eles podem participar, se a gente não tem finalidade nobre, sentimento nobre, equilíbrio, durante o exercício da sexualidade. A gente passa a ficar vulnerável à participação de espíritos infelizes que passam a compartilhar essas energias no processo de vampirismo. Então, ele continua falando assim, olha... atraídos pelas suas mentes encarnadas,
Esses espíritos que compartilham desses momentos em níveis desrespeitosos fixam-se-lhes, produzindo fenômenos obsessivos de longo curso e vampirizando suas presas atormentadas. Vezes outras, necessitados de prosseguir nas manifestações tortuosas, inspiram os inadvertidos e passam-se a utilizar-se deles. O que é isso? Ele está falando que essas ideias exóticas, eróticas que surgem é um desvirtuamento desse exercício do sexo, voltando-se a fluir o prazer voluptuoso, conquanto o ser orgânico se sente frustrado, insatisfeito, qual ocorre também no alcoolismo, no tabagismo, na toxicomania. Ou seja, todo prazer que é exagerado, o que acontece? Ele atende aquele momento inicial, mas posteriormente surge aquele vazio existencial na alma, porque não satisfaz e a pessoa quer novamente. É isso que ele está contando aqui. E aí ele fala, a morte não libera aqueles que se fizeram escravos por livre opção das paixões degenerativas. Ou seja, é necessário a gente ter equilíbrio no pensamento e coerência com o nosso comportamento e as nossas atitudes, para que a gente não abra espaço mental para essas vinculações que são prejudiciais a nós. E na medida em que a gente se educa, aqueles que estão no nosso entorno se educam junto com a gente. Por isso que é importante a gente fazer o progresso pessoal. Ele vai finalizando dizendo que em qualquer circunstância, especialmente na análise desse fenômeno, como na ação sexual, consulte-se o amor. E ele dirá que se não deve fazer ao próximo o que não se gostaria que aquele lhe fizesse. E quando for necessário dirimir qualquer dificuldade, deve-se recorrer à oração, que é tônico de vida e fio invisível de luz que liga o indivíduo aos dínamos geradores de força vital e de paz. Ele entreteceu outras considerações finais e silenciou diante do auditório comovido. E é claro que é um tema que toca a todos, né? Muitos dos presentes permaneciam reflexionando a respeito do profundo e delicado tema, enquanto a reunião avançava para o término. Situação delicadíssima. E encerrando aí o nosso encontro, o texto do capítulo, o diretor dos trabalhos preparava-se-lhes o encerramento quando observei os especialistas em passes e socorros que já vinham auxiliando-os, auxiliando os encarnados e os espíritos a unirem-se no centro da sala, formando pequeno círculo, uns de costas para os outros e distendendo as mãos e derramando energias luminosas sobre os presentes, enquanto era proferida a prece final. Esse é o passe coletivo. Tem centros espíritas que têm reuniões com cabine de passe, as pessoas entram de grupos em grupos, outros têm o passe coletivo. Na FEAC nós temos as duas coisas. Nas reuniões de quinta-feira é o passe coletivo, nas reuniões de segunda, quinta e sábado, às vezes acontece, mas nas reuniões públicas normalmente é o passe individual. Então a psicosfera elevada caracterizava pela paz e alegria, rica de bênçãos e saúde e de esperança. Chegou visitante aqui, ó. Deixa eu chegar para cá para poder chegar a cada dela. Bom dia. Para cá. Ei, Valéria, tudo bom? Bom dia. Se você entrar no youtube.com/Falcone Espiritismo, você vai ver que tem os vídeos e tem uma parte embaixo que chama Shorts, que são vídeos curtos. Eu postei no final do ano passado, princípio deste ano, eu postei 3 vídeos que estavam no meu banco de dados e que eu não tinha postado. Eu estou de barba, a barba está grande, a Alice cismou que queria me ver de barba, deixei a barba crescer, e o primeiro deles é uma pergunta que me foi enviada a Alice está brincando lá no fundo, no parquinho. A pergunta é perguntando assim: Falcone, existem lobos e vampiros? Aí eu respondi:
Ó, o internauta perguntou, eu vou responder o que você perguntou. Existem lobos, alcateias, vou resumir aqui, depois você assiste lá. Existem lobos e alcateia. E existem vampiros, morcegos que se alimentam de sangue humano. A maioria dos morcegos são frugívoros, alimentam-se de frutas à noite, mas tem morcegos que se alimentam raramente do sangue humano, na maioria das vezes de animais domésticos ou animais silvestres. Aí depois ele vira assim, mas respondi o que você perguntou. Aí eu vou completar com a explicação espírita, que eu não vou falar aqui agora. É esse capítulo que nós acabamos de falar. Não vou fazer spoiler para você. É o que está aí, então, na nossa jornada, né? Muito bem. Então, nós estamos vencendo, neste momento, o encontro 263, com o capítulo 23, nesse 19 de fevereiro. Qual que é o próximo capítulo, Verônica? Então, espera aí um pouquinho só. Nós esperamos que você releia este capítulo, agora depois dos comentários simples, mas objetivos que nós três proferimos, que estão abrindo a sua mente. Qual que é o próximo capítulo? Escândalo e paz. Ai. Tá aí, ó. 264. Esperamos vocês dia 26 de fevereiro. Quem não vier vai ter que pagar um Pix de $1.000 para a própria consciência. Não é para Cristina, nem para Valéria, nem para o Falcone, nem para Verônica. A própria consciência, tá bom? Então vamos trabalhar-nos. Assim, o que acontece? Vamos recapitular este estudo de hoje tranquilamente. O capítulo Sexo e Responsabilidade nos convida a compreendermos que a vida não se fragmenta. Tudo é sequência daquilo que pensamos, sentimos e fazemos. O sexo, como força divina, não é problema em si, mas revela-se bênção ou perturbação conforme o uso que fazemos dele. Essa flautinha que está aqui é um instrumento, flauta doce, ó. É um instrumento ou é uma arma? Depende. Se eu usar ela como música, é um instrumento. Se eu brigar com a Valéria e der uma pancada na cabeça dela, dependendo da área e da força que eu acertar, pode levar até a óbito. Então a flauta em si é neutra. Precisa de quem está segurando a flauta e o que vai fazer com ela. Deu para entender? Essa lapiseira é ferramenta ou é arma? Depende. Posso usar para psicografia de mensagens lindas, posso usar para escrever palavrões, pornografias, cartas anônimas. Temos que pensar nisso. A doutrina espírita esclarece, então, que a verdadeira moralidade não está na repressão do corpo. Não posso pensar em sexo, não posso fazer sexo. Não é isso. Mas na educação da mente e do coração. Pensamentos equilibrados geram o quê? Atitudes saudáveis. E atitudes saudáveis e corretas constroem o quê? Liberdade espiritual. As dores emocionais, as obsessões, os desequilíbrios não surgem num estalar de dedos, não surgem ao acaso. São apelos da consciência e oportunidades de reajuste, convidando-nos à oração, à vigilância e à renovação íntima. Temos que pensar nisso. Educar o sexo, como educar a língua, como educar o ouvido, como educar as mãos, é educar a alma. Amar com responsabilidade é preparar-se desde agora para um futuro de mais paz. Deu para entender? Está aí, então, a recapitulação deste capítulo, certo? Vamos trabalhar-nos, então, para que possamos, cada dia, melhorar-nos mais e mais. Cristina, mais algum comentário? Não, só agradecer a Filomenos Miranda essa lição muito bonita que nos ajuda a equilibrar o pensamento e também a equilibrar as nossas condutas, né? Muito bom. Verônica, mais algum comentário aí? Tranquilo. Vamos começar, então, a preparar para o encerramento com a participação
a contribuição do nosso poeta anônimo. E ele vai dizer o seguinte, olha só: o sexo é dom do Senhor, chama viva a iluminar. Quando guiado pelo amor, ensina a alma a voar. Força santa da criação, não nasceu para escravizar, pede luz no coração e respeito ao amar. Pensamento é direção, desejo vira ação. Quem vigia o coração constrói paz na reencarnação. Não é o corpo que se erra. A carne não é fraca, gente. Não é o corpo que se erra. É a mente sem vigiar. O amor educa a terra. Ensina o ser a se amar. Sexo é escola bendita da alma em evolução. Quando a ética o visita, floresce a libertação. O amor governa a função. Quando a alma sabe escolher, sem ele, sem o amor, vira ilusão, que faz o espírito sofrer. Não é negar o sentir, nem reprimir o viver, é educar o próprio agir para melhor evoluir. A paixão, quando sem freio, cegamente o coração. Com Jesus por alicerce, vira a luz na evolução. Quem respeita o semelhante, no pensar, no falar, no agir, usa o sexo como ponte para a alma progredir. O sexo pede consciência, com amor e reverência. Gera paz e felicidade. Peraí, perdi o arrumo. O sexo pede consciência, não comércio ou vaidade. Com amor e reverência, gera paz e felicidade. Deu para entender? Aí nós vamos começar a agradecer. E vamos agora para quê? Com as cestilhas, no estilo de cordel. Ali nós estávamos com quadrinhas, agora nós vamos para a cestilha. A cestilha primeira diz o seguinte: agradecemos ao Pai amado por mais luz no coração, a Jesus mestre elevado, exemplo vivo da união, que levemos dessa fala mais amor na direção. Dá para fazer uma palestra disso aí, Verônica. Gratidão à espiritualidade. Oi. Que inspira, ampara e conduz, semeando em nossa intimidade o Evangelho de Jesus. Que a paz nos siga os passos e a consciência nos dê a luz. A Cristina é capaz de pegar isso que está aí, fazer 20 slides. Vai conosco no aprendizado. Olha aí. Dessa noite de reflexão, que o bem seja praticado em palavra, gesto e ação. Sigamos todos unidos, rumo à nossa redenção. Se quiser, perseveramos. Muito bem. A Kardec, nosso irmão, gratidão pelo saber, que nos trouxe a doutrina para a alma esclarecer. Luz que guia nossos passos no aprender e no viver. Muito material para as nossas reflexões. Quanto tempo já de trabalho? Mamma mia, quase 1h30 que nós estamos falando aqui sem parar. Nossos agradecimentos a Jussara, ao Chaves, a todas as equipes da FEAC, da Multimídia, a Manel Filomeno de Miranda, a Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles, todos esses espíritos que nos assistem e protegem da FEAC. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser, e tem muito mais, certo? Gostou do conteúdo? Curte, comenta, compartilha e salva. Lembre-se disso. Aí, vai lá no YouTube, confere os shorts que eu te falei lá, para você poder aumentar os seus recursos. Siga o Instagram da FEAC, siga o meu Instagram pessoal. Se quiser respostas para a doutrina espírita, temos aí o Espiritismo para Iniciantes. É só você entrar no
Spotify e colocar lá Espiritismo para Iniciantes, Armando Falcone. Mais de 480 perguntas respondidas tranquilamente. O Evangelho no Lar está realizado, a água já está fluidificada e mesmo que você esteja assistindo fora do horário convencional, o mundo espiritual está te ajudando. Ligue para o SOS Preces quantas vezes precisar. Das 8 horas da manhã até as 24 horas, você tem sempre pronto um amigo para ouvi-lo com otimismo, com mensagens de confiança e de amor. Mateus Fraga diz que informação sem transformação gera estagnação. Um capítulo igual esse de hoje, um livro igual esse que nós estamos estudando, os 9 que já estudamos, se entrar num ouvido para sair no outro, não adianta nada. Vamos modificar-nos. Sejam bem-vindos à FEAC, volte à instituição que você trabalha, se ainda não voltou, que Deus continue nos abençoando, tendo paciência com nós, que Jesus seja cada dia mais esse mestre, amigo e benfeitor de todos nós, e vamos que vamos. Olha o que está acontecendo aí. Isso que está acontecendo aí é chuva de bênçãos no seu corpo. Seu corpo, se você tivesse visão de raio-x, visão atômica, eu olharia para para Valéria, eu olharia para Verônica ou para Cristina e veria campos de átomos em movimento. Esse aí é o que está acontecendo agora na sua casa, em você. Em você. É o que está acontecendo aqui. Chuva de bênçãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quinta-feira que vem nós estamos de plantão, dia 24 de fevereiro, terça-feira, 18 horas e 30 minutos, temos a reunião do GVV, Grupo de Valorização da Vida. Acontece toda segunda e quarta terça-feira de cada mês. E na outra semana, nós teremos no dia 3 de março, então, a nossa reunião de entes queridos. Se você ainda não tem o livro Perda de Pessoas Amadas, pode comprar na livraria da FEAC ou pedir, se você for de outra cidade, se não tiver livraria na sua cidade, pedir que a gente deixe aqui embaixo o seu pedido, a gente lê os comentários e mandamos para o seu endereço e depois você faz o Pix para a FEAC, tá certo? Assim, muito obrigado pela sua presença, oremos mais uns pelos outros. Verônica, suas palavras finais? Agradecendo a companhia de todos e vamos perseverar. Vamos aproveitar esse capítulo aí muito rico de informações para as nossas reflexões e perseverar aí no caminho do bem. Até semana que vem. Cristina? Vamos agradecer a Deus essa mensagem tão linda, que como muitos espíritos perdem a reencarnação por uso dessa energia de forma inapropriada, que nós possamos estar mais vigilantes, voltando a esse capítulo e lendo de novo para nos ajudar a nos conduzir com equilíbrio. Muito bom. Valéria? Muita paz e luz para todos, que Jesus continue nos abençoando, nos protegendo, né? E que esse ano de 2026 seja um ano muito proveitoso, de muito aprendizado e excelentes transformações. Com certeza. Agradecendo então a tudo e a todos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer. Vamos encerrar dizendo: amigo e mestre Jesus, espíritos bons que nos assistem e protegem. Agradecemos as informações que nos chegam pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, pela mediunidade de Raul Teixeira, de Chico Xavier, de Ivone do Amaral Pereira, de João Nunes Maia e de tantos outros companheiros, Hilda Gama, que seria Ivone do Amaral Pereira, acho que eu já falei, que seria impossível nominar. Ajude a todos aqueles que estamos na mediunidade ostensiva ou na mediunidade da oração, do pensamento nobre, no equilíbrio das nossas forças físicas, sexuais, emocionais, vibracionais, comportamentais, para que possamos sair dessa encarnação em melhores condições do que quando chegamos. Abençoe cada internauta, o lar de cada um, o trabalho, abençoe a vida de cada criatura do planeta Terra e dai-nos forças para que possamos perseverar. Que assim seja. Compromisso, então, reler o capítulo anterior, reler o capítulo de hoje, pelo menos uma vez,
e ler o próximo capítulo pelo menos 3 vezes, lápis ou lapiseira na mão, né? Evite caneta, caneta é poluição, isso aqui é tudo biodegradável. E vamos que vamos, juntos e misturados. Saúde e paz a todos, até o nosso próximo encontro.